Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e a gente vai tratar hoje da questão ambiental global. Quando se fala em meio ambiente, a gente se refere às relações entre sociedade e natureza. E nos últimos anos, nas últimas décadas, essa relação tem sido de muita agressividade para com os recursos naturais. Usos abusivos, consumismo, extrativismo exagerado, excesso, enfim. Mas o marco do início desses grandes impactos ambientais à natureza é a primeira revolução industrial no século XVIII na Inglaterra. É a partir dali que o carvão mineral, como combustível fóssil, começa a ser utilizado em larga escala. É a partir dali que a máquina vai ditar o sistema produtivo, né? Vai ditar o ritmo de exploração da natureza. E é a partir daquele momento que a humanidade, né, uma parte dela, no caso os países mais avançados tecnologicamente, vão vão tratar a natureza como um mecanismo de ganho, vão tratar a natureza como uma mercadoria. E esses problemas, eles estouram, eles repercutem, vão repercutir fortemente nos séculos seguintes, né? Principalmente agora no século XX. E é no século XX, na segunda metade do século XX, que a comunidade científica internacional vai se ater a essas agressões. É nesse contexto que a ONU vai liderar, né, levantar uma bandeira, né, para um trato sustentável com o meio ambiente. E aí vem as conferências internacionais, como a Conferência de Estocolmo, por exemplo, em 1972, e as conferências do clima que vão acontecendo, né, no decorrer das décadas seguintes, né, do século XX e agora no século XXI. O fato é que, né, a ciência diz que nós estamos esgotando estamos tratando, melhor dizendo, de maneira a esgotar boa parte dos recursos naturais da Terra. E é nesse contexto que na década de 80 surge o termo desenvolvimento sustentável, que é utilizar os recursos naturais hoje de maneira equilibrada, pensando nas gerações futuras, nas gerações que já estão hoje, nas contemporâneas, mas que esses recursos não sejam exauridos, esgotados completamente. Nós vivemos numa sociedade de risco, e essa sociedade de risco é justamente a ausência, a dificuldade de se estabelecer relações sustentáveis, visto que quem dita as regras do jogo econômico é o mercado. E o mercado ele não tem sido generoso com os recursos naturais, né? Não tem respeitado, né, os limites da natureza. E a gente cita exemplos aqui, né, dos nossos grandes biomas brasileiros, né, como a Amazônia, o Cerrado, por exemplo, a Mata Atlântica, historicamente destruída desde o período colonial, a Amazônia, né, ardendo em chamas, né, bateu o recorde nos últimos meses em termos de focos de incêndio, né? O Pantanal, né, que é uma área extremamente importante, né, uma grande área de transição, dos biomas brasileiros. Então, a busca, o avanço, por exemplo, da soja na floresta amazônica, né, a retirada da floresta para o plantio de soja. Nós temos, por exemplo, o maior rebanho bovino do mundo, né, são mais de 215 milhões de cabeças de gado. Então, todas essas ações, elas causam impactos gigantes aos grandes biomas, às grandes paisagens naturais. Sem falar no uso intensivo de agrotóxicos, no uso intensivo de produtos químicos que podem contaminar, né? Não só podem, mas contaminam as águas subterrâneas, as águas superficiais, contaminam o nosso alimento. Então são agressões ambientais muito fortes. Tratando-se, por exemplo, da atmosfera, né, a queima do petróleo, a queima dos combustíveis fósseis, né, petróleo e carvão mineral, é algo assim relevante quando se trata da produção industrial, quando se trata da questão ecológica da nossa atmosfera,
né? Tá aí o clima mais quente, as temperaturas mais fortes, né? E situações de instabilidade climática muito grande, né? Oscilações no clima, enfim, isso causado principalmente por essas ações, né? Por essas atitudes humanas nos últimos 2, 3 séculos. E afinal de contas, o que ameaça a sustentabilidade do planeta? É o consumo, né, exagerado, chamado consumismo, e a sociedade voltada para os interesses puramente mercadológicos, é a corrida para encabeçar, né, os destinos econômicos do mundo. Essa disputa, por exemplo, China-Estados Unidos, para quem se destaca como maior potência do mundo. A China hoje está vivendo uma grande euforia econômica, euforia essa que os Estados Unidos viveu no início do século XX, né, no início do século passado. Aqui cabe alguns questionamentos. Afinal de contas, a maior parte da população não tem acesso a esse usufruto intensivo dos recursos naturais, dos bens produzidos. E aqui a gente cita exemplo dos países pobres do sul, né, os países subdesenvolvidos, o continente africano, a América Latina, uma parte considerável da Ásia, que são países que ainda estão aquém, muito aquém do nível de desenvolvimento socioeconômico desejável. O fato é que, mesmo que nós tenhamos avançado no uso, por exemplo, de fontes de energias renováveis, no fontes de energias alternativas, nós ainda estamos muito atrelados, e aí nós, me refiro a alguns países considerados desenvolvidos, às velhas metodologias de exploração dos recursos naturais. E a utilização e o uso de recursos ainda que remetem ao século XIX, século XVIII, que só tem causado grandes transtornos ecológicos globais. E aí a consequência é o aumento da temperatura da Terra, a extinção de espécies animais e vegetais, a destruição de biomas, como é o caso da Amazônia, tem perdido áreas verdes a cada ano, bem como um processo bem agressivo aos ambientes, à biodiversidade oceânica, que é outro ambiente extremamente importante para o equilíbrio global. Ok? Um abraço e até a próxima.